Mais alto. Pessoal que fala mais alto um pouco. Erguei um pouquinho? Então, primeiramente, gostaria de parabenizar os idealizadores desse projeto pelo empenho, primeiramente, em desenvolver um trabalho tão audacioso, principalmente no momento tão conturbado que nós estamos vivenciando, onde as certezas absolutas tentam suplantar os debates de ideias. Também gostaria de agradecer à comissão organizadora, no qual muitos estão aqui hoje presentes, pelo incansável trabalho que tem desempenhado aí durante esses dias, desde o momento em que foi idealizado esse ciclo de palestras. Também os debatedores, que aceitaram participar de tal empreitada, a palavra é justamente porque nós estamos falando de trabalho aqui, né, meus caros colegas, que certamente trarão aqui uma discussão bastante sóbria, com bastante sobriedade, pensando nesse momento que nós estamos vivenciando. Também, já aproveito para agradecer a universidade, que não poupou esforços para que tal evento se realizasse, por qual estamos aqui hoje. E também eu não poderia deixar de agradecer aqueles que de alguma forma não deixaram, na verdade, de divulgar esse evento, visto que muitas vezes ao atacar não só o evento, a universidade e os debatedores, demonstra a importância de a gente estar aqui. Onde demonstra que o debate de ideias é importante, que demonstra também que nós precisamos fazer com que esse debate sobressaia a ideia de que nós temos verdades absolutas e caminhos únicos para a discussão. Aproveito, então, também para falar que hoje nós temos, então, o início, a abertura com a fala O Golpe no Trabalho. Teremos, na quinta-feira, O Golpe na Cultura, nas Artes e na Educação. E depois voltaremos no dia 11, com a face misógina do golpe. No dia 12, a construção do golpe na sociedade civil nos meios de comunicação. E no dia 13, neodesenvolvimentismo e neoextrativismo. Lembrando que nós tivemos aí uma pequena mudança no cronograma, no calendário do evento, justamente pela paralisação das atividades na semana anterior. Então, por isso que talvez alguns cartazes que estão aí na universidade não estejam com a programação correta. Mas temos, assim, nas redes sociais, um calendário já bem definido. Bem, não vou me delongar muito, até porque, além do que estão aqui, nós estamos sendo vistos em outros espaços, já que essa palestra está sendo vista também em Chopinzinho, Coronel Vivida, nas outras extensões, e para todos aqueles que também se interessassem por tal discussão, ou que se interessam por tal discussão. Então, temos aqui o professor Alessandro de Mello, professor Alessandro é graduado em Ciências Sociais pela Unesp, mestrado em Educação Escolar também pela Unesp e doutorado pela Universidade Federal do Paraná, doutorado em Educação, pós-doutorado na Universidade de Málaga. Professor adjunto aqui da Unicentro, tem como área de pesquisas estudos educacionais nas áreas de políticas educacionais, educação e descolonização, empresariado e educação, marxismo e educação. Também o professor Saulo Rodrigues de Carvalho, graduação em pedagogia também pela Unesp, mestre em educação pela mesma universidade, e doutor em educação escolar também pela Unesp. Professor também aqui da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, e áreas de pesquisa, educação escolar, formação de professores, marxismo, identidade profissional do professor, pedagogia, dentre outros também. Dou espaço também para cada um ser presente e passo a palavra para vocês. Boa noite todas, boa noite a todos. Bom, primeiro agradecer a presença de todos aí. Temos aqui... agora, deu para ouvir? Temos aqui o pessoal da pedagogia, da filosofia, acho da história também, tem aí? O pessoal da história também, né? Tem o pessoal da especialização aí, em perspectivas decoloniais, né? E tem o pessoal lá de Chopinzinho que está escutando e talvez em outros lugares aí, né? Então eu queria agradecer a todos aí que estão na organização do evento também.
O Rodolfo, lá, o professor da História, que está organizando tudo lá fora, lá nas inscrições, né? O Rafael, que vai ficar aqui pagiando aí o computador, né? Obrigado. A Rafaela também. Bom, e temos aqui outros professores também que vão fazer parte, né, do ciclo, né, de palestras. Bom, então o tema hoje na verdade eu coloquei o título errado aqui no meu artigo, né? Eu coloquei o golpe na educação, mas é o golpe no trabalho, né? Bom, então o tema de hoje, né, desse primeiro ciclo, da primeira palestra do ciclo, é o golpe no trabalho. Tá? Então eu resolvi não fazer o slide, escrevi um textinho aqui, né, para a gente acompanhar. Espero que as ideias, né, fiquem claras, né, embora não tenha aqui a projeção, né. E depois também no debate, né, a gente pode conversar também. Bom, primeira coisa, então, quando nós falamos do golpe, né, no trabalho, a ideia é discutir especificamente a chamada reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista do governo Temer, então, né? Esse é o objeto específico aqui da minha fala. A reforma trabalhista, na verdade, ela é uma lei, né? A lei número 13.467, né? 13.467, aprovada dia 13 de julho de 2017, né? E que passou a valer a partir do dia 11 de novembro de 2017. Né? Então é sobre essa lei específica que eu vou tratar aqui. E a partir dela, né, outros desdobramentos. Né? Bom, dizer que a chamada reforma trabalhista, depois a gente vai rever o nome aqui, né, ela é uma parte fundamental desse processo do golpe a partir de 2016. Né? Especificamente, ela é uma parte fundamental do golpe porque ela visa um objetivo muito importante, né, no jogo do Brasil no cenário internacional, que é tornar o Brasil, né, em geral, um país onde a força de trabalho, a mão de obra, passa a ser ainda mais barata do que ela já é. Né? E, portanto, né, tornar o Brasil e continuar a submeter o Brasil a uma posição de dependência, né, entendendo dependência dentro dos clássicos da sociologia da dependência, da sociologia crítica, né, da dependência. Bom, então, nesse sentido, o Brasil então se torna e continua a ser, e mais ainda, aprofunda mais ainda, né, esse papel, né, de um fornecedor de força de trabalho muito barata para a acumulação do capital internacional. Bom, então, a reforma trabalhista é uma parte fundamental do golpe. Né? Quero dizer aqui, desde já, que entendemos, né, coletivamente como golpe, sim, né, porque houve, naquele processo de 2016, né, 2017, enfim, um impeachment sem crime de responsabilidade. Né? Então, é bom delimitar isso. Né? Nós chamamos de golpe, né, um golpe que foi dado pelo Congresso, com a ajuda da sociedade civil, de uma certa sociedade civil do Judiciário, né, porque entendemos que o processo de deposição da Dilma Rousseff foi um processo de impeachment sem crime de responsabilidade, né, conforme o artigo 86 da Constituição. Bom, só para deixar claro. Né? Então, eu vou seguir o caminho aqui, dividir a fala em 3 momentos. Né? No primeiro momento, então, eu vou trabalhar a ideia de que não se trata de uma reforma trabalhista, mas sim de uma contra-reforma. Né? Num segundo momento, eu vou trabalhar, então, a ideia de que, como contra-reforma, essa contra-reforma trabalhista é uma contra-reforma trabalhista dos empresários, né? Portanto, do capital, né? E o que é mais uma demonstração de força, né? Da força hegemônica da classe dominante, né, brasileira, e também vão categorizar essa elite brasileira, enfim, porque também não é qualquer uma. Né? E, num terceiro momento, vamos falar especificamente de alguns artigos dessa lei, né, da lei
13.467, alguns artigos dessa lei que demonstram como que o Estado brasileiro, com o governo golpista, dá respostas objetivas às demandas do empresariado, para essa demanda específica do barateamento da força de trabalho, né? Então, a minha fala vai ser dividida nesses 3 momentos. Pensando assim, né, de um caminho, né, de uma categorização mais teórica até cair no objeto específico aqui da lei, né? Bom, primeiro momento, então, por que a gente chama esse processo de contra-reforma, né? Então, primeiro é preciso explicar isso. Por que contra-reforma, né? Esse conceito de contra-reforma é um conceito que a gente estuda e está presente na obra do Antônio Gramsci, não? Quando o Antônio Gramsci, ao analisar os grandes movimentos, né, da história, especificamente, né, o chamado Risorgimento italiano, né, ou seja, o processo de revolução burguesa italiano, né, do século XIX, então ele trabalha com a ideia tanto de revolução passiva, né, quanto também da contra-reforma. Bom, então a gente vai começar por esse embasamento teórico. E como o tempo aqui é curto, né, eu escolhi especificamente uma abordagem que é do Carlos Nelson Coutinho, né, sobre essa categoria aí esse conceito do Gramsci, né. Bom, então o Carlos Nelson Coutinho, né, que talvez seja aí um dos maiores intelectuais, né, brasileiros, aí, morto em 2012, né, Gramsciano, Lucatiano, desde final dos anos 50. Ele trabalha, então, num artigo sobre o neoliberalismo, né, ele trabalha a questão da revolução passiva e da contra-reforma. Então, eu quero que vocês prestem atenção nessa dupla, revolução passiva e contra-reforma, né? Então, primeiro, antes de chegar na contra-reforma, vamos analisar um pouco assim, o que é a chamada por Gramsci de revolução passiva, né? O que o Gramsci fala de revolução passiva? Nas palavras do Nelson Coutinho, né, que nós vamos usar aqui. Bom, revolução passiva, nas palavras do Carlos Nelson Coutinho, né, tem lugar quando as classes dominantes, pressionadas pelos de baixo, acolhem para continuar dominando e até mesmo para obter o consenso passivo por parte dos subalternos, uma certa parte das exigências que vinham de baixo. Então, o que é a revolução passiva? Uma época de revolução passiva. Quando as classes dominantes pressionadas, atendem a determinadas demandas dos subalternos, ou da classe trabalhadora. Ou seja, então, trata-se de um período histórico caracterizado por uma correlação de forças sociais tal que possibilita que os grupos subalternos tenham atendido às determinadas demandas suas. Um grande exemplo desse momento histórico, clássico, é o chamado estado de bem-estar social, o welfare state, que, na verdade, no Brasil, não estamos falando do Brasil aqui, estamos falando no período do capitalismo mundial. O estado de bem-estar social. Quais são as características do estado de bem-estar social? O aumento, tem mais, mas enfim. Mas principalmente o aumento do consumo de massa e a intervenção direta do Estado na economia. Então, nesse período do estado de bem-estar social, que se localiza historicamente entre o fim da Segunda Guerra e a crise do petróleo no começo dos anos 70, houve um grande avanço no nível mundial da classe trabalhadora, em termos de salário, de consumo, de qualidade de vida, etc. Isso em termos mundiais. No Brasil, o estado de bem-estar social não aconteceu de verdade. Bom, percebe-se então que uma revolução passiva é diferente, nós estamos falando aqui,
de revolução passiva. É diferente a revolução passiva do que o Gramsci chama de revolução jacobina, né? Ou seja, uma revolução popular, de caráter popular, radical, né? E que rompe, né? E que busca romper com o poder político e a estrutura econômica de um determinado período histórico, né? Então nós estamos falando, né, de revolução passiva, né, que o próprio Carlos Nelson Coutinho chama, né, de um reformismo pelo alto, né, que depois a gente vai explicar um pouco aqui. Bom, nesse momento da revolução passiva, convivem dois momentos importantes, então. Nas épocas de revolução passiva, convivem dois momentos. Primeiro, o momento da restauração. O que é a restauração, né? É a reação conservadora aos avanços das demandas populares. Quando eu falo isso, para mim passa um filme na minha cabeça, né? Quer dizer, quando o povo avançou em suas demandas populares, há uma reação, né, das classes dominantes, né? E o período da renovação. O que é o período da renovação? É o momento do atendimento de algumas demandas populares, né? Ainda que tal atendimento seja feito pelo alto. Ou seja, atende-se às demandas populares sem que a população, a classe trabalhadora, enfim, efetivamente participe do processo político. É um atendimento pelo alto, sem a participação efetiva, né, popular, né? Essa característica, então, da revolução passiva, assim caracterizada, né, muito típica do Brasil, né? Muitos analistas veem a história do Brasil como uma sequência de revoluções passivas, né? O grande exemplo clássico disso talvez seja o governo Vargas, né, em que houve, né, uma inclusão da classe trabalhadora pelo alto, né? Exemplo típico, né, é o sistema sindical incorporado ao Estado, né? O salário mínimo, etc. A CLT, né, que é a grande vítima, né, uma das grandes vítimas da reforma trabalhista, né? E também, talvez a gente possa dizer, e se alguém aí na plateia discorda, depois, né, podemos, né, também conversar sobre isso, para pensar, né, que o governo Lula também foi um momento de revolução passiva. Ou seja, atendeu-se demandas populares, né, como a Bolsa Família, por exemplo, mas é um atendimento pelo alto, sem a participação popular, né? E a participação popular que tinha também foi sendo incorporada dentro do Estado, né? E aí, né, uma das grandes contradições desse momento justamente foi o aniquilamento dos movimentos sociais, né, no sentido da sua reação, né? É como se tivesse chegado, chegamos ao poder, agora não precisamos fazer nada. Nós aqui do governo fazemos tudo o que é necessário, né? Então, é importante também a gente pensar, talvez o governo Lula, né, e a sua política, né, social possa ser caracterizada como um período de revolução passiva, né? Ou seja, nem de longe se caracteriza o governo, né, petista, né, que é com quem esse golpe dialoga sempre, né, como um governo jacobino, né? Ou seja, um governo realmente não é de base popular, mas um governo que atendesse radicalmente às demandas populares de modo a romper com as estruturas econômicas e sociais do capitalismo, né? Enfim, no caso. É um governo reformista, né? Um reformista. É porque tem muita gente que acha que o Lula é comunista, que o PT é comunista, e que todos nós que fazemos isso somos comunistas, né? Bom, enfim, eu sou comunista, mas por outras razões, não porque... Né? Mas, enfim, é para deixar claro, às vezes as pessoas, né, não conseguem perceber as diferenças, né? Bom, tá. Caracterizado, então, a revolução passiva como esse momento em que as demandas populares são, de certa forma, uma parte delas atendida pelo alto, entramos agora a discutir o golpe de 2016, né? E o que isso significou em termos de mudança, né? Nessa questão aí, dessa correlação de força, né?
O golpe, então, instalado em 2016, inicia uma certa ruptura com esse passado recente. E eu digo uma certa ruptura, não é uma ruptura total, né? Não podemos dizer que em 2016 se instalou algo totalmente novo em relação ao passado, né? Bom, caracterizamos, né, talvez o período anterior como um período de revolução passiva, embora isso seja polêmico, né? Para entrar, então, num período que nós chamamos, então, de contra-reforma, né? O que caracteriza um período de contra-reforma? Ainda sobre a base teórica lá do Gramsci, né? O período de contra-reformas é diferente do período da Revolução Passiva, é um período que acentua os ataques aos direitos da classe trabalhadora. É um período em que todo e qualquer avanço, né, suposto das classes subalternas são esmagados. Então, o período de contra-reforma não é um período de avanço de direitos, é um período de retrocesso de direitos, né? E 2016 instala um momento, né, que eu penso e que vejo que é isso, né, que é um momento em que esses direitos, mesmo no Brasil, né, historicamente conquistados, eles são simplesmente esmagados ou secundarizados ou esquecidos, enfim. É um trator que passa mesmo por cima, né, disso, né? Então, o golpe sobre o trabalho, no trabalho, ele é um trator sobre esses direitos historicamente conquistados. Então, constitui-se como um período de contra-reforma. Sob o Temer, nenhuma demanda popular é atendida. Farmácia popular fecha, Bolsa Família diminui, FIES, quer dizer, todo e qualquer direito, né, todo e qualquer avanço pequeno que seja da classe, né, subalterna, do povo, enfim, vai ser esmagado, né? Então, 2016 instala um período de maior radicalidade dessa retirada de direitos, né? Aí sim há uma diferença com o período anterior, né? E é uma diferença muito grande, por sinal, né? Bom, então, o período de contra-reformas é um período em que a restauração, né, ela é hegemônica, né? Ou seja, a reação conservadora, a reação das elites, né, das classes dominantes, é uma reação muito forte, né? Nesse período histórico, essa reação ela se sobressai sobre as demandas populares, né? Eu vou ler um pouco uma citação do Carlos Nelson Coutinho sobre isso, né? E a gente pode dizer, bom, o neoliberalismo, em geral, ele é uma época de contra-reforma, né? O que diz o Carlos Nelson Coutinho aí? Na época neoliberal, não há espaço para o aprofundamento dos direitos sociais, ainda que limitados. Mas estamos diante da tentativa aberta, infelizmente, em grande parte bem-sucedida, de eliminar tais direitos, de desconstruir e negar as reformas já conquistadas pelas classes subalternas durante a época de Revolução Passiva. É isso, né? Então, nesse sentido, o golpe de 2016, né, ele entra no sentido de eliminar esses direitos conquistados anteriormente, né? Bom, caracterizado então, porque também nosso tempo é limitado, né, esses conceitos de revolução passiva e contra-reforma, né, entendendo então que o golpe de 2016 instala um período de contra-reformas, que se não for barrado vai acentuar ainda mais a perda de direitos, né, sociais, né. Eu passo então para a segunda parte, né, da fala, que é a hegemonia empresarial na reforma trabalhista, né. Quer dizer, quais são, né, os projetos empresariais para a reforma trabalhista? Daí eu vou mostrar um pouco isso depois, como que a reforma atende às demandas, né? Bom, se trata esse período, né, essa questão do golpe no trabalho de contra-reforma, né, ela é parte, então, desse projeto golpista, né, dessa coligação
MDB, PSDB e DEM, né? E alguns outros, né, partidos aí. Né? Como esse período de contra-reforma é um projeto de conservação, né, do status pelas elites, né, a gente pode dizer, então, assim, a reforma trabalhista do Temer é a reforma dos empresários. Né? Esse tema a gente trabalhou, eu pessoalmente, né, na minha tese, lá em 2010, já defendida, né? Bom, o Sol vai fazer a propaganda depois, né, mas com outros trabalhos posteriores, né? Mas eu não vou pegar lá da minha tese, não. Vou pegar um documento posterior, né? Um documento. Na verdade, o discurso empresarial continua o mesmo, né? Desde os anos 30, 40, né? Mas eu vou pegar especificamente o documento da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, chamado 101 Propostas para Modernização Trabalhista. Né? Esse é um documento, está disponível PDF, é bem fácil de achar. Né? E então, lendo esse documento da CNI, a gente vê na fala aqui do... Eu vou ler aqui rapidinho, na fala do presidente Robson Braga de Andrade. Né? Na verdade, eu não sei se ele é ainda o presidente, mas se eu não me engano, acho que é ele ainda. Mas em 2012 era. Ele fala assim, ó, pesquisa da CNI feita em 2012 revela que a área trabalhista, com 86% das citações e a tributação, 94%, são apontadas como os entraves primordiais ao desenvolvimento produtivo. Nas questões tributárias, a desoneração da folha foi indicada como o principal ponto a ser resolvido, com 82% das respostas. Né? Então, nós temos aqui, quais são os entraves para o desenvolvimento, segundo os empresários? Né? Primeiro, a área trabalhista, a tributação, né? E a desoneração da folha. Né? Então, são esses três elementos aí que aparecem na fala dele. Uma outra coisa que é importante para caracterizar o período de contra-reforma, né? E aí podemos dizer o neoliberalismo especificamente, é que esses, né, que propõem essas reformas, eles apresentam essas reformas como reformas de modernização. Então, o discurso da reforma trabalhista do Temer é o discurso da modernização das relações de trabalho. Né? Vamos ver o que esse mesmo Robson Andrade fala da modernização. O que é modernizar, né, as relações de trabalho? Bom, modernizar, então, aqui é o que ele fala. Ó, é preciso identificar oportunidades de redução de custos e de riscos associados ao emprego formal, sem abrir mão da proteção dos trabalhadores. Isso será fundamental para sustentar o ingresso de dezenas de milhões de brasileiros no mercado de trabalho formal. Sobre essa inclusão de milhões, a gente vai ver lá no final. Né? Mas o que ele quer dizer de modernizar? Né? Identificar oportunidades de redução de custo e de risco associado ao emprego formal. Certo? Duas coisas importantes aqui. Tá? Quando ele fala de riscos associados ao emprego formal, isso também está incluído uma categoria maior, que é a tal da insegurança jurídica. Que, na prática, significa milhões e milhões de processos trabalhistas dos empregados contra os patrões. Né? Então, a reforma trabalhista, um dos objetivos é minimizar os processos judiciais entre capital e trabalho. Né? Bom, aí que a gente poderia entrar em outras questões do ideário empresarial, que é justamente, que entra nisso, né, que é a superação, né, da ideia de luta de classe. Né? Então os empresários falam, não, esse negócio de luta de classe é coisa do passado, isso aí não existe mais. Né? Hoje todos nós temos que nos unir num projeto nacional e tal, etc. Né? É bem bonito assim. E eles não escondem, eles falam claramente isso. Né? O problema é que tem muito pobre pensando com a cabeça de rico, mas não lê o que os ricos falam. Né? Eu tenho esse defeito de ler o que os caras falam. Né? Então acho que é importante, né, para quem quer, né,
se quer ter cabeça de rico, vai ver o que os ricos falam, então, né? Às vezes eles não pensam nessa questão, acho que é importante, né? A classe trabalhadora pensar com a cabeça da classe dominante, né? Sem conhecer o que a classe dominante pensa, né? Então acho que é importante a gente, né? Isso foi sempre o meu objetivo ao longo desses anos aí, mais de década, né, de estudo aí do empresariado, né? Bom, mas não é só isso, falta o coração. O coração da reforma é o negociado valer mais que o legislado. Esse é o coração. É a partir dessa ideia que o resto vem, né? A ideia da modernização é que o legislado, que o negociado vale a mais que o legislado. Tá? Bom, só eu não vou ler aqui esse trechinho para não estender muito, porque eu acho que já estou, não sei o que está aí, mas... Meu Deus do céu. Bom, enfim, o coração, daí agora eu vou falar mais especificamente, né? Então, em síntese, as demandas dos empresários são as seguintes. Ó, primeiro, redução de custos referentes à contratação de empregados. 2. Redução de tributos. 3. Segurança jurídica nas relações trabalhistas. 4. Que o negociado valha mais que o legislado, né? Então, para cada uma dessas demandas, a Lei 13.467 dá uma resposta objetiva. E é isso que eu vou falar agora para terminar, que eu já estou passando o tempo aqui. Bom, sobre a primeira demanda, que é reduzir custo do trabalho, né, eu vou tocar só em alguns pontos, né, igual a gente estava falando, não dá para falar de tudo, né? Sobre reduzir custos, qual é a resposta mais famosa da reforma trabalhista? O trabalho intermitente, né? Essa é a resposta mais objetiva para que o empresariado possa reduzir custos dos empresários, na contratação. O trabalho intermitente, ele reduz custo, mas também é uma forma de reduzir a insegurança jurídica, porque o intermitente não tem direito a nada mesmo, então não tem que ir para a justiça, né? Então, numa tacada só, a reforma já atende a pelo menos aí Não, e na verdade também atende a que o negociado valha mais que o legislado, né, como eu vou mostrar aqui. Bom, para quem não leu ainda, para quem não sabe, já ouviu falar do trabalho intermitente, mas não leu. O que é o trabalho intermitente, que tanta gente fala, que é o demônio da reforma trabalhista? Considera-se como intermitente, no artigo 443, agora da CLT reformada, né? Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em dias, horas ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador. Independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador. Ou seja, tudo pode ser intermitente, né? Menos o trabalho dos aeronautas, que tem uma legislação específica. Bom, o trabalho intermitente, aqui o Saulo vai falar um pouco, né? Nada mais significa, eu vou só fazer uma frase que dele vai, né? Nada mais significa que a condição de prontidão ininterrupta do trabalho ao capital. É uma servidão, né, do trabalhador para o capital, sem que o tempo de espera entre uma atividade e outra seja considerada produtiva. Ou seja, eu faço um trabalho lá, num dia, aí eu tenho que esperar o patrão me ligar para saber quando que vai ser a próxima, e entre esse tempo que eu fico esperando, eu não sou pago. Isso não é contado como horas de trabalho. E aí, quando o patrão me chama de novo, eu tenho um dia para responder, né? E a partir do momento que eu aceito, eu não posso falhar, senão eu pago, né? É uma coisa realmente violenta, né? Bom, eu não vou, já estou atrasado aqui, né? Então, o trabalho intermitente ele é uma resposta tanto à demanda de redução do custo referente à contratação, quanto da segurança jurídica das relações trabalhistas, né? E também que o negociado valha mais. Bom, eu vou pular aqui. Sobre a questão da segurança jurídica,
né? Que é também um dos temas aqui, né? O que a contra-reforma trabalhista do Temer responde, né? E aí é uma das coisas mais violentas dessa reforma. Qual é a solução que eles acharam para dar mais segurança jurídica além do trabalho intermitente? Se o empregado perder na justiça, quem paga os honorários é o empregado. Em uma semana, de 8 dias, né? De 11 de novembro a 19 de novembro, segundo a Gazeta do Povo, os processos trabalhistas reduziram 90%. E aí nós estamos no paraíso. O cara já trabalha intermitente, né? Se ele for para a justiça e perder, nessa justiça que a gente sabe que não é uma justiça classista, né? É uma justiça classista. Se ele perder, ele paga. Portanto, ele não quer arriscar. Né? Para que eu vou arriscar? É melhor não ganhar do que perder. Né? Então, a reforma trabalhista vai isolando os trabalhadores, vai fragilizando a proteção frente ao capital. Né? Eu separei algumas notícias aqui, né? Uma notícia da Veja, por exemplo. Ninguém pode falar que a Veja é comunista, né? A Veja falou assim, ó, com reforma, número de ações trabalhistas cai 45%. Empregado que acionar a justiça para reivindicar algo que não tem direito, pode ser condenado a pagar honorários do advogado da outra parte. Dia 20 de abril de 2018. Né? Bom, com isso eles resolvem a questão da segurança jurídica. Bom, os trabalhadores não vão mais buscar justiça, portanto, os patrões não vão mais se incomodar com isso. 90% de redução em uma semana. Outra questão. Negociado sobre o legislado. Né? Isso está lá no artigo 611. Né? Entre os itens passíveis de negociação, banco de horas, trabalho intermitente, representante dos trabalhadores no local de trabalho, etc. Né? Outra punhalada da reforma é o enfraquecimento dos sindicatos e das centrais sindicais. Qual é a saída da reforma? Instalar representação de empregados em cada local de trabalho. Uma representação artificialmente criada por essa lei, né? Que substitui, então, a representação sindical no local de trabalho. Bom, sobre isso está... Está no artigo 620. Não, está um pouquinho antes. No artigo 620, bom, primeiro, tem isso, então a reforma institui essa representação de empregados no local de trabalho, com o discurso da igualdade de condições do diálogo entre empregado e empregador, né, como se essa igualdade existisse. Né. Segundo, né, já foi retirada a obrigatoriedade do imposto sindical. E hoje, se o trabalhador quiser ser sindicalizado, ele vai no sindicato, se sindicaliza, e vai no RH da empresa e fala, ó, eu quero pagar o sindicato. A questão que eu pergunto é, um trabalhador vai fazer isso? Vai chegar no RH da empresa, ó, eu quero que vocês descontem o sindicato para mim. Numa condição que nós vivemos hoje, né, com a perseguição histórica que tem os sindicatos. Né? Bom, então... Estamos perdendo a força do sindicato, né? Estamos fragmentando as lutas. Né? A ideia é chegar no indivíduo. Né? Cada trabalhador negocia o seu contrato com o patrão. Na verdade, é isso que o trabalho intermitente faz, entre outras coisas. Bom, já pulei algumas coisas, vou concluir. Dizer assim, o resultado disso é 27 de abril de 2018. Agência de notícias do IBGE, portanto, uma agência oficial. Desemprego volta a crescer no primeiro trimestre de 2018. Folha de São Paulo, golpista. Brasil perde 1 milhão de vagas formais por ano. Número de trabalhadores com carteira atingiu o menor nível da série histórica, iniciado em 2012. Ou seja, o resultado é mais desemprego, mais precariedade, né? Mais fragilidade da classe trabalhadora em relação ao capital. Esse é o golpe no trabalho, então. Tá? Desculpa aí que eu já me estendi um pouco demais aí, e obrigado pela atenção.
Boa noite a todos e a todas. É sempre um prazer ouvir o Alessandro, né, falar. Para mim é sempre sempre uma aula, né, a fala do Alessandro. Queria agradecer aqui a presença de todos, agradecer o convite, né, que os companheiros fizeram para eu compor essa mesa. E todo o trabalho que está por trás desse ciclo de palestras, né? Reforçar que é um ciclo totalmente gratuito, né? Feito com o nosso trabalho, né? Que nós estamos ofertando, né, o nosso trabalho aqui, e os certificados são gratuitos e a participação de todos aqui é gratuita. Queria falar também que, a princípio, essa mesa era para ser composta por 3 professores, né? Era eu, o professor Alessandro e o professor Rafael Cavalcante. Só que o professor Rafael Cavalcante, felizmente, né, vai começar a trabalhar agora na Unicentro de Irati. Então, ele começa justamente hoje a trabalhar em Irati. Ele não pôde participar da mesa, mas... eu vou aproveitar para fazer, então, a propaganda do livro do professor Rafael, né, que fala justamente sobre esse tema, que é a reforma trabalhista e o projeto educativo empresarial, que é a dissertação dele de mestrado orientada pelo professor Alessandro, né. Então, faz parte da nossa discussão aqui também, do nosso grupo de trabalho, educação, história, também o GET, então, tem tudo a ver com a nossa mesa aqui. Então, fazendo uma memória aqui ao professor Rafael, né, e justificando por que ele não tá participando da mesa hoje. Bom, eu selecionei alguns pontos aqui para trabalhar também sobre a reforma trabalhista, né, mas eu queria trazer um enfoque um pouco diferente do que o Alessandro trouxe sobre a reforma. Eu queria destacar alguns pontos sobre a desumanização do trabalho, né? Como a reforma trabalhista, ou a contra-reforma, né? Agora aprendendo um novo conceito aqui, como a contra-reforma do governo Temer, ela traz aspectos desumanizadores, né, sobre o trabalho, né? Então, eu queria destacar alguns pontos sobre essas questões da desumanização do trabalho. E aí eu dividi mais ou menos assim também a minha fala, né? Primeiro eu vou fazer uma apresentação, digamos, das categorias, né, que eu pretendo trabalhar aqui, falando um pouquinho sobre a questão do trabalho como uma categoria fundamental no marxismo, né? O trabalho como humanizador, né? E o trabalho como alienado, né? O trabalho humanizador e o trabalho alienado. Fazer uma análise sobre essas categorias e depois tentar analisar alguns pontos, né, da reforma trabalhista, alguns itens da reforma trabalhista, com base nessas categorias. Tá? Bom, primeiro eu quero reforçar aqui, né, a ideia de que o golpe não foi contra o PT ou contra o Lula. Né? Essencialmente, o golpe foi contra o trabalho. Né? O PT e o Lula, até certo ponto, né, até um certo período, tinham um acordo com a burguesia e o capital financeiro, né, o capital estrangeiro. Né? Um acordo que garantiu aí por 12 anos, né, uma certa paz, digamos, né, nos conflitos de classes, né, uma certa conciliação de classes, né, e mais
que na verdade não houve um conflito maior, né, entre o PT e o governo Lula, o governo Dilma, em relação ao controle que o capital ou que o neoliberal tem sobre a economia, tinha sobre a economia brasileira, né, ou sobre o trabalho no Brasil, né. Mas durante esses 12 anos, né, o PT aplicou uma certa política que a gente pode chamar de anticíclica, né? Alguns economistas chamam de uma política anticíclica, que buscou a recuperação do salário mínimo e do poder de compra da classe trabalhadora e, de certo modo, né, recuperou, né, alguns pontos fundamentais ali dos trabalhadores, né, sobretudo tirando, né, uma grande parte da classe trabalhadora de um estágio de miséria do trabalho, né, incluindo, né, como o Lula costuma dizer, incluindo o trabalhador no orçamento, né, do capital, né. Só que isso funcionou até certo ponto, né. Chegou um momento que o capital estrangeiro, o capital financeiro, ele exigiu mais do governo, né. Ele passou a exigir também uma rigorosa aplicação da austeridade neoliberal, né? E uma aplicação dessa austeridade que, de certo modo, desonerasse o valor trabalho, né, para os empregadores, né, e aplicasse anti-reformas, né, ou contra-reformas, anti-reformas, retirando direitos tanto do ponto de vista trabalhista quanto do ponto de vista social. A redução do Estado e a redução dos direitos trabalhistas, né. De certo modo, resumindo, assim, né, de forma resumida, depois do impeachment da Dilma, que foi com base num discurso até moralista, de corrupção e tal, mas depois do discurso da Dilma, veio, de fato, o que o capital gostaria o que o capital queria fazer, de fato, na economia brasileira, que é o discurso do remédio amargo das reformas, né? E, no fundo, essas reformas, elas buscavam, de fato, reduzir a jornada, estender a jornada formal do trabalho, né? Aumentar o tempo de permanência do trabalhador no mercado de trabalho, né? E diminuir o seu tempo de entrada, né? A gente vai ver isso um pouquinho com a reforma do ensino médio, né, que tenta colocar cada vez mais cedo o trabalhador dentro do mercado de trabalho e direcionar, né, esses jovens trabalhadores para os campos do trabalho, né, e fundamentalmente reduzir aí suas garantias legais e trabalhistas. Bom, mas tudo isso, né, tem consequências, né, até catastróficas do ponto de vista da precarização do trabalho, né, e trouxe, ou tem trazido, um ciclo ampliado de desumanização dos trabalhadores, tá? E é sobre isso que eu quero tratar aqui, basicamente. Então agora eu vou fazer pequeno desvio, né, para tratar um pouquinho, para entender um pouquinho o que seria essa humanização
e desumanização a partir do trabalho. Tá? Primeiro entender o que é o trabalho. Né? Vou fazer uma leitura aqui dentro dos pressupostos do marxismo. Tá? Para o Marx, né, o trabalho é a fonte da humanização do homem. É a partir do trabalho que o homem se impõe, né, sobre as outras espécies e se destaca não mais por se adaptar, né, às determinantes naturais do clima, né, do tempo, né, mas em superar essas determinantes naturais, adaptando-as às suas necessidades humanas. Ele consegue fazer isso, basicamente, a partir, né, segundo a filosofia marxista, a partir do trabalho, né, a partir da apropriação da natureza. Né? O homem se apropria da natureza a partir da sua relação de trabalho. Né? O fato é que, a partir da existência do trabalho, né, a evolução natural, ela deixa de ter tanto efeito sobre o desenvolvimento do homem, né? Ela continua existindo ainda, o homem tem todo um processo de evolução natural, mas esse processo de evolução natural, ele passa a ser diminuído a partir do desenvolvimento do trabalho, porque o trabalho vai desenvolver o homem de maneira genérica. Né? O homem vai se apropriar da natureza para produzir artefatos, objetos, né, que não são mais naturais, né, e a partir dessa apropriação da natureza, o homem também dessa modificação da natureza, o homem também se modifica. Né, e o homem cria a sua própria cultura a partir dessa sua modificação. Então, para o marxismo, né, o trabalho é a atividade que vai criar o homem, né, como um ser social. O homem como um ser social. É a partir do trabalho que vão surgir outros complexos sociais, como a linguagem, a consciência, né, a comunicação, a educação, a política. Esses outros complexos que vão formar o que a gente vai dizer de uma sociabilidade, né, de uma capacidade tipicamente humana. O Marx vai dizer também que o trabalho vai ser o modelo de toda a liberdade. Né? Vai dizer o seguinte, na natureza não existe liberdade. Né? O pássaro, né, nasce pássaro e vive pássaro, e ele faz coisas de pássaro porque a natureza o impõe a fazer coisas de pássaro. Né? A liberdade do homem consiste em se apropriar dessa natureza, dominar essa natureza, né, e tomar decisões frente a essa natureza. Né? Então, o homem consegue, por exemplo, fazer coisas que não são da sua natureza. O homem consegue hoje, naturalmente ele não consegue voar, mas a partir dessa apropriação, né, do trabalho, ele consegue chegar, já conseguiu chegar até a Lua, né, por conta dessa sua característica, né, por conta dessa sua atividade que o humaniza. Então, o trabalho vai ser a atividade que vai ser o modelo de toda a praxis, de toda a liberdade também.
né? O homem só consegue ter a liberdade a partir do trabalho, né? Mas, se o trabalho, né, vai ser a atividade que humaniza o homem, ele também é a atividade que o desumaniza. A Agnes Heller lá do Sociologia da Vida Cotidiana, né, ela tem um entendimento de que o Marx tem a ideia de trabalho com duas dimensões, né, em duas categorias. O trabalho enquanto work e o trabalho enquanto labor, né. O trabalho enquanto work, né, considera o trabalho no conjunto da sociedade, né, na reprodução da sociedade. Esse seria um trabalho criativo, né, um trabalho que reproduz a sociedade em todo o seu conjunto. E o trabalho enquanto labor, né, ele seria o trabalho destinado à reprodução do indivíduo, né, cujo o fundamento é a reprodução individual, né, a manter a subsistência particular do indivíduo, né. Só que, no entanto, essas duas categorias elas estão sempre juntas no trabalho, né? O trabalho é sempre work e sempre labor, né? Ao mesmo tempo que a humanidade, né, se reproduz e cria coisas novas a partir do trabalho, né, na sua totalidade, cada indivíduo precisa se reproduzir, né, precisa garantir a sua vida, a sua subsistência a partir desse trabalho, né, a partir do trabalho enquanto labor, né. Só que ela vai dizer, né, ela vai trabalhar da seguinte forma: na sociedade de classes, né, e especialmente na sociedade capitalista, né, o trabalho enquanto labor, né, ele geralmente, né, ele está identificado com a alienação, né. O trabalho enquanto labor, ele é um ponto necessário, né? O indivíduo precisa se reproduzir, né? Mas na sociedade capitalista, os indivíduos são obrigados, né? A maioria, uma grande parcela da humanidade, ela é obrigada a se reproduzir, né? A manter a sua subsistência em condições um período cada vez maior, mas em condições cada vez mais miseráveis, né? Condições cada vez mais precárias de manutenção dessa subsistência, né? Então, isso significa o quê? Que se na sociedade capitalista toda a objetivação, né, toda a produção da riqueza, ela sobrevém do trabalho, né, e que o trabalho, por ser uma atividade objetivadora e uma atividade humanizadora, né, uma atividade que produz a humanidade do homem, né, na sociedade capitalista, o trabalho vai se tornar uma atividade que desvaloriza o humano, né, na razão direta em que ela valoriza o mundo das coisas. Então, quanto mais se produz coisas, né, na sociedade capitalista, mais desvalorizado é o ser humano que produz essas coisas nessa sociedade, né? Então, um aspecto da alienação do trabalho, né, é esse processo, né, cada vez mais ampliado, né, de
jornada do trabalho, né, do tempo de trabalho, né, em que o indivíduo ele é reduzido cada vez mais o seu trabalho ao labor e não ao work. Ele é destinado a fazer atividades, né, em que a sua função é simplesmente a sua reprodução, a sua subsistência e não a sua humanização, né? E para que isso se realize na sociedade capitalista, ela precisa rebaixar cada vez mais a humanidade dos indivíduos que produzem, que fazem essa produção, né? O processo de rebaixamento da humanidade, o processo de desumanização, né? Então, a desumanização seria basicamente o processo em que o humano ele é rebaixado a uma condição que não mais atende nem às necessidades humanas e nem muito mais atendem às necessidades que são tipicamente animais. Nem as suas necessidades animais são atendidas, nem as suas necessidades humanas são atendidas nesse processo. Tá? Isso é bem fácil de entender, assim, bem fácil de observar, né? Quando a gente pega a história lá dos primórdios da industrialização, né? Século XIX, século XX, em que os trabalhadores eram obrigados a dormir na fábrica, trabalhar por mais de 18, 16 horas. E eles não tinham esse âmbito da sua humanidade, né, atendidas. As suas necessidades humanas não eram atendidas, mas nem mesmo as suas necessidades animais eram atendidas, né, como a do sono, como as suas necessidades fisiológicas, né, de respirar um ar puro, de poder se alimentar de forma adequada, né? Todas essas outras necessidades que são tipicamente animais, elas são reduzidas também a níveis miseráveis. Então, esse é um processo da desumanização. Mas aí vocês poderiam me dizer, mas isso é coisa do passado, né? Isso ficou lá no século XIX, lá no século XX, né? Isso vem acompanhando o capitalismo, né? Desde quando o capitalismo é a força preponderante, né? O modelo preponderante de sociedade, né? Até hoje nós temos casos, né? Onde a organização, principalmente onde a organização da classe trabalhadora é mais frágil, mais avançado é esse processo de desumanização, né? Mas não só, né, a gente vê a questão de trabalho infantil em carvoarias, o processo de trabalho lá na China, não só nesses exemplos mais comuns, né, mas também nas grandes empresas, que a gente acha que são as empresas que tratam bem os trabalhadores, né, que dão bons salários. Também nessas empresas, os trabalhadores são submetidos a condições desumanas de trabalho. Eu estava lendo recentemente que a Nissan dos Estados Unidos e o Walmart, eles obrigavam os trabalhadores a usarem fraldas, né, durante o horário de trabalho, né, para reduzir o tempo ocioso, né? Então, o tempo de banheiro, no banheiro, ele reduz o tempo ocioso, né? Mudando, inclusive, alterando, ditando quais são as regras higiênicas, mudando as regras higiênicas do trabalhador, né? Então, isso não está tão longe assim, né? Essa questão da desumanização do trabalho. Ela não é uma coisa que ficou lá no passado, é um problema atual, né? E que a reforma trabalhista, de certo modo, ela amplifica, né? Ela formaliza, né, o nosso trabalho. Obrigado. Fazendo uma bagunça aqui.
Então, eu vou tentar agora entrar na minha segunda parte e falar um pouquinho sobre esse processo de desumanização dentro da reforma trabalhista, né? Destaquei alguns pontos, né, em que é possível observar esses retrocessos, né, e esse processo de desumanização. Um dos pontos que eu destaquei é justamente sobre a questão da jornada de trabalho, do aumento da jornada de trabalho diária, né, de 8 para 12 horas, que esse é um dos pontos da reforma trabalhista, né, que estabelece a jornada de 12 por 36. Então, ficou acordado na nova reforma, na nova lei, né, que agora é possível que os trabalhadores tenham uma jornada de 12 horas de trabalho diária, com 36 horas de descanso ininterrupto, né. Essa medida já é uma velha conhecida do nosso trabalho aqui, né? Porque essa jornada de 12 e 36 ela já é permitida em alguns casos, em algumas categorias, né? Como os enfermeiros, os vigilantes, né? E os petroleiros também trabalham nesse regime. Mas, basicamente, esse ponto da reforma agora ela amplia para todas as outras categorias, né? Então, basicamente, vai ser estabelecido por meio também de acordo, né, ou convenção coletiva, ou acordo individual com o patrão, né, se o trabalhador pode ou não realizar essa jornada de 12 por 36. Né? Mas, aparentemente, ela parece que o trabalhador vai ter mais tempo de descanso, né, 36 horas de descanso, na aparência, né, parece que é um tempo maior de descanso do que a tradicional jornada de 8 horas. Né? Só que essa jornada de 12 por 36, essas 36 horas de descanso, na verdade, é um cálculo que se faz, né? E se equaciona essa jornada no final do cálculo. Porque, na realidade, assim, o trabalhador vai trabalhar 12 horas, né? Mas ele não vai para casa depois das 12 horas, né? E ficar às 36 horas. Ele vai trabalhar 12 horas num dia, no segundo dia vai trabalhar 12 horas de novo. Então acaba se gerando uma jornada semanal. Na primeira semana, uma jornada de 48 horas, né, de trabalho. E numa segunda semana, uma jornada de 36 horas. Né? No comum é isso que acontece. E trabalhando diariamente 12 horas, sob estresse, sobre cobrança. Então, você tem um desgaste muito maior, né, do trabalhador dentro dessa jornada de 12 horas do que você teria na jornada normal de 8 horas, como é a jornada tradicional. Né? Sem contar que ainda é possível estabelecer mais 4 horas de horas extras e banco de horas, tal, as 4 horas extras semanais, né, permitidas por lei. Então, essa jornada pode se ampliar. Né? Mas o que a gente está contando aqui é que dentro dessas 12 horas, você está ampliando aqui o período em que o trabalhador, né, o período do labor, o período em que o trabalhador vai ficar diariamente mais à disposição do empregador, à disposição do capital. Né? E esse período ele acaba desgastando mais o trabalhador, né? Ele aponta por outro lado, né? Um processo que o Marx chama de personificação do tempo de trabalho. Né? O que é essa personificação do tempo de trabalho? É o tempo de trabalho, né? Seria o tempo de trabalho do capital, onde somem todas as diferenças, né, sociais,
de gênero, as necessidades fisiológicas, todas elas cessam para você poder cumprir o tempo do capital, que pode ser uma jornada integral, né, um tempo parcial, ou um trabalho um tempo intermitente. Então, isso cumpre, de certa forma, o processo de personificação do tempo de trabalho, né? É o tempo de trabalho personificado. Então, esse é o tempo de trabalho não do homem, não do indivíduo, mas é o tempo de trabalho do capital, né? Então, esse tempo de trabalho do capital, ele passa a ser agora de 12 horas diárias e não mais de 8 horas diárias, né? Mas pior do que você ficar por 12 horas diárias, né, disposto ao capital, né, pior do que você ter o seu tempo ampliado, seu tempo de labor ampliado pelo capital, o pior disso é você ter um trabalho intermitente, né? Porque o trabalho intermitente, né, diferente da jornada de 12 horas, o trabalhador intermitente, ele só recebe pelo trabalho que ele fez, pelas horas de trabalho que ele realiza, né? Então, por exemplo, se você tem uma jornada de 12 horas, né, você é um vigilante de um banco, tem uma jornada de 12 horas, né? Mas mesmo que essa jornada cansativa de 12 horas, nesse período você tem uma rotina comum, nada demais acontece, né, naquele banco, você vai receber do mesmo jeito, você vai continuar recebendo seu salário do mesmo jeito. No trabalho intermitente, não, né? Você só vai receber quando tiver demanda, né? Você só vai ser chamado quando tiver demanda, né? E você fica numa insegurança, né? A ideia da insegurança do trabalhador, né? A insegurança do dia de amanhã, porque o trabalhador intermitente agora, não só o tempo de trabalho, né, diário ou semanal vai pertencer ao empregador, mas também o tempo do não trabalho agora passa a pertencer ao empregador. Porque esse trabalhador intermitente, ele fica esperando, né? Ele organiza agora a vida dele para esperar uma chamada de trabalho, né? Ele fica aguardando uma chamada para a realização do trabalho. E ele não tem segurança nenhuma, né? De férias, de feriado, dia de folga. Ele não consegue mais, ele não tem mais o controle, algum controle da vida dele. Então, o capital passa a ter o controle também do não trabalho sobre esse trabalhador, né? Outro aspecto também que a gente pode, que eu separei aqui também sobre a questão da desumanização do trabalho, né, na reforma, é a questão, e aí eu também já vou encaminhando aqui para os finalmente, é a questão da possibilidade, né, das mulheres gestantes trabalharem em lugares insalubres. Esse é um outro ponto, né, que passa a ser permitido agora pela reforma, né? Elas poderão ser admitidas em lugares insalubres, né, apresentando um atestado de saúde emitido pelo médico de confiança, e que recomende o afastamento durante a gestação. Bom, o médico não vai lá no local de trabalho da mulher para saber se realmente aquele local é insalubre ou não, né? Mas o fato é que a reforma ela passa a desconsiderar, né, a vida da pessoa, né, a vida do trabalhador. A vida do trabalhador vem depois do processo produtivo, né? Primeiro é o processo produtivo, depois a vida do trabalhador. Se o empregador achar importante, né,
Que é, olha, aquela funcionária que está grávida é a única que sabe comandar aquele processo, ela não pode parar aquele processo. Se ele achar importante que ela fique no processo, que ela não tire licença, ele consegue fazer isso, né? Por causa que a lei permite, né? Permitido pela lei, inclusive. Né? Então, a lei, ela lava as mãos, né? Nesse caso. E ela deixa, assim, de uma forma bem liberal, né? Que isso vai ser um acordo entre a mulher, né? E o seu empregador. Então, como se houvesse uma igualdade, a mulher trabalhadora e o seu empregador vão entrar em acordo para ver se ela pode ou não trabalhar durante a sua gestação. Né? E aí a gente já sabe como é que termina esse diálogo, né? Porque um dos pontos também que a reforma amarrou nessa questão é a questão do acordado sobre o legislado. Né? Então, o que vale é o que foi acordado, não o que está na lei. Né? Juntamente com isso, o enfraquecimento aí dos sindicatos, da força dos sindicatos sobre essas negociações. O sindicato já não tem mais a mesma força, não tem mais a mesma prerrogativa sobre as negociações, que é outro ponto que a reforma permite, né, dar o poder ao empregador. Né? E aí a gente sabe como é que termina isso, né? Porque quando o empregador não consegue no convencimento, né, ele consegue a partir do assédio moral, né, da pressão. Né? E a gente sabe que aqui no Brasil, principalmente, né, a maioria dos processos jurídicos, né, são por assédio moral. Né? Peguei alguns dados aqui da Organização Internacional do Trabalho. 42% dos trabalhadores brasileiros já sofreram algum tipo de assédio moral no trabalho. Né? Esses foram dados dos trabalhadores que denunciaram, porque esse o assédio moral ele é muito complexo, né, para você conseguir fazer a denúncia, então tem uma dificuldade muito grande, muitos trabalhadores não denunciam isso. Então, no final das contas, o poder de decisão, né, sobre a vida do trabalhador, sobre o tempo de trabalho do trabalhador, o tempo de não trabalho, né, sobre as suas condições higiênicas, sobre as suas condições físicas, sobre a maternidade do trabalhador, ela passa a ser, né, a decisão do empregador, a decisão do capital, e não mais, né, não mais o trabalhador. O trabalhador não tem mais nenhum controle sobre essas características. Só para finalizar, né, agora fechando mesmo, tudo isso demonstra o quê? Um aspecto da crise do capital. Né? Essa ampliação da jornada do trabalho, essa ampliação que pode ser tanto de forma absoluta, né? Você aumentando as horas de trabalho, ou você intensificando o trabalho, né? Intensificando a sobre o trabalhador, né? É um reflexo dessa crise, da crise do capital, porque quanto menos, né? Quanto menos negócios o capitalista faz num processo de crise, mais ele precisa ganhar, mais ele precisa lucrar com esses negócios. Né? Então, é uma relação inversa. Então, ele precisa colocar toda a sua força de trabalho à disposição o máximo possível. Ele precisa tirar o máximo de proveito dessa força de trabalho. Né? Então, esse é um dos aspectos da crise. E a reforma trabalhista, ou a contra-reforma, ela vem, de certa forma, ratificar esse processo de crise, né, vem dar legitimidade para esse processo de crise que já vinha acontecendo, né, mas de forma ilegal. E agora ela passa a ser de forma legalizada. Né, ela passa a pertencer de forma legalizada.
Então, esses seriam os aspectos desumanizadores, né, que estariam presentes na reforma, né? A desumanização do trabalho e a perda do controle, né, do trabalhador sobre a sua própria vida, né, sobre o seu trabalho principalmente, mas sobre outros âmbitos gerais da sua vida. É assim que eu termino a minha fala aqui, senão o Odinei já vai me riscar, que toda hora ele está riscando aqui. 2, 5 minutos. Obrigado, gente. Agradeço, professor Alessandro, professor Saulo. E a partir de agora, abro o debate. Quem quiser fazer algum questionamento, quem quiser usar a fala para debater também, só peço, de preferência, venha até o microfone, para que todo mundo que esteja aqui consiga escutar também a pergunta. E depois os professores estão aqui para debater. Só uma curiosidade, professor Alessandro, que ele comentou em toda a sua fala que esse é um começo do processo. É um começo. E que se nós não tomarmos nenhuma providência, o processo vai ter um meio e vai ter um fim. Agora eu gostaria de saber quais que são esse meio e esse fim aí que está por vir aí para a gente tomar alguma providência sobre isso. Porque se o começo é isso, eu não quero nem saber como é que vai ser o fim. Enquanto não vem ninguém perguntar aí, já vão se animando aí. Não, só para dizer assim, esse é o começo, porque essa lei ela foi implementada agora dia 11 de novembro de 2017. Faz nem um ano. Né? Então ela está no começo da sua implementação. Né? E a depender do que acontecer nesse ano aqui, essa reforma pode continuar, né? Essa lei ela pode ser derrubada ou ela pode perseverar. Nesse sentido, né? Aqui, Alessandro. Acho que vai nessa direção aí também, né? Porque pensando no governo do PT, né? Pensando nessa ideia de revolução passiva, mas depois seguida de uma contrarreforma, né? O que houve foi um refluxo da luta da classe trabalhadora, né? Num primeiro momento pelo otimismo, porque chegamos ao poder, então podemos relaxar, não precisamos mais fazer o enfrentamento. E num segundo momento, pelo desgaste da contrarreforma, né? Então acho que a gente tem um desafio aí imenso, porque nesse momento a gente está coletivamente desarticulados, né, enquanto classe trabalhadora. Então como construir uma rearticulação, né, para que a gente possa fazer o enfrentamento à contrarreforma? Então acho que dá para discutir um pouco isso, né? De pensar que caminhos que a gente tem, né, nessa contrarreforma. A gente vivenciou agora um pouco esse movimento dos caminhoneiros, né? E em algum momento, naqueles dias, a gente teve a sensação que existiam as condições materiais para uma greve geral, né? E isso não aconteceu, né? A gente não se articulou enquanto classe trabalhadora, não enquanto grupos profissionais, mas enquanto classe trabalhadora, né? Então a gente... Não sei se a gente perdeu o momento ou se não tinha as condições materiais mesmo para que ele acontecesse, né? Acho que esse é um grande desafio, né? Que foi consequência tanto da revolução passiva quanto da contrarreforma, né? Vamos uma por uma então, já que está rala aí a questão, né? Tá um pouco aí. Não, eu acho que sobre isso qualquer outra pessoa também poderia falar. A minha percepção é a mesma que a sua, né? Então não tenho muito o que acrescentar. Sobre a greve dos caminhoneiros, eu sempre fui muito cético. Eu nunca achei que ali nesse meio a gente poderia fazer alguma coisa, né? Mas, de toda forma, foi um momento diferente, né? Foi um momento realmente
né, de radicalização, né? Mas como eu tive esse privilégio de pegar a estrada lá de Santa Catarina até Ponta Grossa, vários e vários quilômetros, né, centenas de quilômetros, o que a gente via é só as bandeiras da intervenção militar. Então eu sempre fui muito cético em acreditar que aquele movimento fosse alguma coisa diferente disso, né? De toda forma, não é qualquer coisa as pessoas dormirem na estrada durante 10 dias, né, reivindicando uma questão, né, coisas suas, né. De toda forma, eu acredito igual você, acho que a gente pensa na mesma forma desse jeito. É preciso retomar, né, o enfrentamento como classe trabalhadora. Agora, só dizer o seguinte, esse enfrentamento ele acontece todo dia, né? Tem muitos movimentos aí, eu queria destacar, por exemplo, lá em São Paulo, a chamada periferia antifascista, né? Tem o pessoal, né, dos movimentos anarquistas que estão fazendo enfrentamento todo dia, né? As Mães de Maio, tantas outras pessoas que estão resistindo, né, a esse trator, né, neoliberal, ao genocídio da juventude negra, né, no caso das Mães de Maio. Quer dizer, também a gente não pode dizer que as coisas não estão acontecendo, né? As resistências estão acontecendo. O que acontece é que o processo nas periferias de repressão é brutal, né? Eu gosto sempre de lembrar uma fala lá do Raul Zibet, né, que a gente vai lançar o livro dele agora, de coletânea, né? Ele fala assim, ó, enquanto lá na Avenida Paulista, né? O Ernesto é de São Paulo, né, vai saber. Enquanto na Avenida Paulista, né, as polícias atiram bala de borracha, nas favelas, o que se atira é bala de chumbo mesmo, né? Então, quer dizer, a coisa é muito feia, né? Mas a resistência da classe trabalhadora, ela existe, né? Então também a gente não pode deixar de levar isso em conta. Bom, o que dizer do MST, e do MTST, etc. Eu acho que uma questão que estava presente na fala dos dois é justamente no processo de criação de legalidade e tudo aquilo que até então não era permitido, e que retira um pouco a ideia de que se estabeleça um golpe contra isso. E que a todo momento sempre pensa, não, mas é legal. É legal. E que a todo momento isso estabelece a questão de que não é algo de um momento. E vai muito na fala do acho que o senhor já saiu. E que é algo contínuo. É algo permanente. É algo que vai se manter. Principalmente porque a composição é sempre dentro do discurso de uma legalidade estabelecida a partir de uma prática que até então não era legal. E que a todo momento tenta disfarçar esse processo ao ponto de que sempre se tem uma desculpa contra isso. Não foi golpe porque foi legal. Não foi golpe porque foi dentro de práticas legais. Não foi golpe porque obedeceu uma sequência burocrática necessária para que isso acontecesse. Isso desde o processo de constituição dele, como agora que a gente percebe nas falas, na questão do próprio trabalho em si. Então, se pensa, não é um golpe contra a classe trabalhadora porque se tem uma lei que diz que isso é possível. Então, não estou fazendo algo dentro da legalidade. Não estou fazendo algo errado. Estou fazendo algo legal, algo dentro dos direitos, e que vai estabelecendo sempre esse discurso que choca bastante. Que é bastante perigoso para nós, a todo momento também. Por quê? Porque dentro da percepção do espaço que nós temos de discussão, isso é bem visível. A gente consegue falar, é um golpe contra a classe trabalhadora. É um golpe contra o trabalhador, ou contra o trabalho, como você disse. Mas é o contraponto, mas é uma legalidade. Quem que construiu isso enquanto a legalidade? De cima para baixo. A gente vai estabelecendo essas bases e percebe quanto isso é perigoso. E daí eu percebi na fala dele assim, aonde vai terminar? Se a gente conseguisse visualizar o término disso, seria algo talvez mais simples para nós no momento, mas parece que não é um horizonte tão próximo e que se estabelece com barreiras cada vez maiores para nós, não só educadores, mas para o trabalhador de modo geral, e que a gente acabou vendo também aí na greve dos caminhoneiros também. Né? Queria destacar um ponto da greve dos caminhoneiros, né, que é interessante, que mesmo com todo esse processo de alienação mesmo da categoria dos caminhoneiros, né, é uma categoria muito judiada dos caminhoneiros. Né? Eu sei porque meu pai é caminhoneiro, então
Então eu tenho um exemplo em casa, né? E é uma categoria que sofre muito por muitos anos, né? Vem sofrendo perdas e tal. E tem um processo de alienação muito profundo, né? E mesmo com todo esse processo de alienação, eles fizeram um grande movimento que colocou em xeque o próprio governo Temer, né? Só que aí que entra um aspecto, um movimento, né, que tem uma profunda alienação histórica, aí, muitos anos de opressão, né, de derrotas dos caminhoneiros, né, mas eu acho que é um momento para a gente refletir um pouquinho também as nossas posições na esquerda, né, de como chegar a essas categorias, né, porque a gente pensa muito no trabalhador, mas lá o metalúrgico, né, o professor, o metalúrgico são as categorias mais tradicionais aí, mas tem essas outras categorias, né, que também fazem o trabalho, né, e também são fundamentais. A questão do caminhoneiro, eles mostraram que eles são fundamentais para o funcionamento do capitalismo no Brasil, e muitas vezes a gente não tem um trabalho, a esquerda não tem um trabalho dentro dessas categorias, ou pensando nessas categorias, né? Então, eu acho interessante a gente repensar também, aproveitar esse momento para repensar as estratégias da esquerda, né? E como chegar nessas outras categorias, nesses outros tipos de trabalho fundamentais também. Oi, eu vou ler uma pergunta do professor Pacola, lá de Chopinzinho. Ele pergunta: como interpretar os movimentos de 2013, as jornadas de junho, dentro da concepção da revolução passiva, já que elas são anteriores ao golpe e se propõem à busca por demandas populares, enquanto ainda vigorava um governo reformista, ou seja, dentro da revolução passiva? A gente pode dizer que tem uma questão sobre 2013 que eu acho que é importante, embora acho que sobre isso ainda não se tem um consenso, né? Eu posso só dar a minha interpretação sobre isso, né? Enfim, tem muitas diferentes. Para dizer assim que naquele momento, embora a luta fosse por demandas populares e começou com o passe livre, né? E depois essas demandas foram sendo confundidas, né? Com a presença, principalmente, né, a entrada da Rede Globo na jogada. Mas, de toda forma, a demanda popular inicial, o passe livre, e depois a demanda moralizada, né, que foi a luta contra a corrupção, né, de toda forma, eram demandas populares, né, que não estavam devidamente organizadas, né, havia ali uma desorganização, de certa forma. E também a gente pode dizer assim, que o golpe de 2016, de certa forma, é uma resposta conservadora, porque ali se admitiu uma resposta também renovadora e não só restauradora, né? Mas o golpe de 2016 foi uma resposta conservadora, portanto restauradora, né, nos termos de Gramsci, às demandas moralizadoras desse movimento de 2013. Né? E qual é essa demanda moralizadora? A luta contra a corrupção. Né? O reforço, né, ideológico de que o Brasil é o país mais corrupto do mundo, que o brasileiro é o ser humano mais corrupto do mundo, né? E que nós somos corruptos desde o nascimento, né? Porque o Pedro Vaz Caminha, já no final da sua carta de descoberta, já pediu um emprego para o genro dele, lá para o rei. Então nós já nascemos corruptos, somos corruptos, e o principal problema do Brasil é a corrupção. Né? E 2016, juntamente com a Operação Lava Jato, né, que é algo que vai ficar para a história, isso, né, veio dar a resposta conservadora a essas demandas. De modo que
hoje em dia ninguém tem dúvida que o principal problema do Brasil é a corrupção. Né? É um senso comum que ficou, né, atravessado e atravessa, né, o Brasil. E então, assim, na verdade, ali em 2013 foi um momento também de disputa. Poderia ter havido uma saída, né, renovadora, mas o que houve foi uma saída restauradora, conservadora àquelas demandas, que, por sua vez, foram sequestradas também. De uma demanda, né, pelo passe livre, por exemplo, né, que poderia derivar outras, né, como o direito à cidade, a mobilidade urbana e tal, aí poderia pegar né, reforma urbana, reforma agrária, foi direcionada com o papel fundamental da Rede Globo para essa demanda moralizadora contra a corrupção. Né? E aí, de modo que as pessoas só pensam assim, né, em dualidades. Né? Ou, se você é contra essa luta contra a corrupção da Lava Jato, você é a favor da corrupção do PT. Né? Porque as pessoas só conseguem pensar nos quadradinhos do sim ou não. Né? Mas as coisas são muito mais complexas que isso. Né? Mas o fato eu penso assim, 2013 não, era uma demanda popular, de fato, mas que foi ganha, né, pela Rede Globo, e o passe livre, que era uma demanda, né, altamente importante, acabou derivando para uma demanda moralizadora da luta contra a corrupção. Então, acho que foi isso que aconteceu. Em 2016 não está desvinculado disso. É uma resposta àquele movimento, uma resposta conservadora àquilo. É uma interpretação possível, dentre tantas outras. Eu fico com a interpretação do Alessandro. Né? O início da jornada lá de 2013, né? Ela surge com uma demanda popular. Né? O passe livre, historicamente, né? Sempre foi uma demanda popular, um movimento, né, que percebeu naquele momento que tinha uma brecha para poder se expandir, né, e só que o movimento não contava que as forças da direita iriam tomar conta, né, dessa movimentação toda, né. Porque foi justamente isso que aconteceu, né? A pauta principal era a redução do preço do transporte, né? E depois dessa pauta foram aparecendo outros elementos lá, né? Corrupção, hospital padrão FIFA, né? Outros elementos, né? E elementos incomuns, que até que nunca foram para a rua. Né? Você passou a ver pessoas que nunca saíram para a rua, começaram a sair para a rua. Então esse movimento, na verdade, ele foi revertido depois. Né? Todo o processo, ele primeiro foi confundido, depois foi revertido. E isso, de certo modo, foi um balão de ensaio para 2016, né? Porque em 2016, qual foi a estratégia que somente a grande mídia, a Rede Globo e os jornais tiveram, né? Foi chamar para a rua, né, aqueles que nunca tinham saído na rua antes, que tiveram a sua primeira experiência em 2013. Chamar esse grupo para legitimar o processo, né? Olha, isso aqui, estamos atendendo a uma chamada do povo, né? Olha, vamos ouvir a voz das ruas, né? Então, na verdade, foi um balão de ensaio e 2016, né? Concordando aqui com o Alessandro, foi uma resposta conservadora às demandas de 2013. Né? Eu também compartilho dessa tese. Não compartilho da tese que o grupo de 2013 já pensavam em dar o golpe na Dilma. Tanto é porque muitos atores lá de 2013, né, hoje estão do lado participaram na defesa da presidente Dilma
e hoje também defendem defendem o presidente Lula nesse processo, né, da sua prisão. Eu acredito que é realmente uma resposta conservadora a 2013. Agora eu vou fazer uma fala minha. O Alessandro falou de a reforma trabalhista é o começo, né, é uma etapa e tal, eu também acredito nisso. E você também falou sobre, né, a esquerda pensar além, né, aí, né. Eu me considero de esquerda e sou da ciência da computação, né, então eu tenho uma formação diferente, eu acho, de praticamente todo mundo aqui. Eu me formei em rodas de empreendedorismo, né, então ouvi coisa pesada. E aí quando eu venho para cá, eu sinto a falta, tipo, de ver um discurso que paute a tecnologia também. Porque quando você pensa em reforma trabalhista, trabalho intermitente, 0 hora, a precarização do trabalho de modo geral, isso está chegando no Brasil agora, mas quando você vai para a Europa, e principalmente nos Estados Unidos, né, isso já está sendo discutido faz muito tempo. E tudo isso é a base para uma outra coisa que é a uberização do trabalho, né? Então é mais do que você ter o trabalho intermitente, né, sem garantia de renda e tal. É você não ter nenhum vínculo trabalhista. É você, além disso, o seu empregador, né, por exemplo, o Uber, ele sequer é responsável pelo que acontece com você. Se você ler o termos de serviço dele, ele vai falar que ele só media o contrato entre quem quer o transporte e quem vai vender o transporte, né? Então, tipo, se a pessoa é assaltada, se a pessoa morre lá, ele vai falar, não, isso não é culpa nossa, né? E ele vai arrecadar o lucro disso tudo, né? Então eu vejo, assim, o golpe no Brasil, né, uma etapa do neoliberalismo global, assim, sei lá. E parte disso também, né? O modelo de trabalho clássico já foi, né? A gente tem que pensar outra coisa. E dentro dessa outra coisa que a direita já está nadando muito bem, que são as novas tecnologias e tal, como que a esquerda vai se precaver, né? Como que vai defender o trabalhador disso? Você vê, por exemplo, o Zuckerberg, né? Ele defende, por exemplo, a renda básica, né? Porque ele entende que é interessante que o pessoal de países subdesenvolvidos estejam na internet, navegando na rede dele, dando clique lá para ele alimentar o algoritmo dele, que ele vai usar para vender coisas para quem realmente tem dinheiro, né, poder de compra, né? Então eu queria abrir o debate, acho que é interessante, né, nessas rodas a gente começar a pensar nisso também, né? Porque a gente vê os caminhoneiros aí nessa greve. Fora daqui, os caras, a maioria é aplicativo, né? Os caras ficam fazendo leilão lá e é uma loucura, né? Então, tipo, né, são empregos que vão acabar de qualquer forma. Não tem como evitar. E aí o que a esquerda vai pensar como uma solução para isso? Né, os ricos, né? Esse acordo ele foi rompido em partes e que alimentou o golpe, porque essas empresas, esses empresários têm dívidas quase na casa do bilhão, né? Milhões nos repasses de impostos e da Previdência. Então chegou um momento que acredito que a Dilma falou assim, olha, vocês vão ter que começar a pagar esses repasses. E a Casa Grande falou, não, eu não pagava antes e não vou pagar agora. Lembrar que a Rede Globo tinha uma dívida aí na casa dos milhões antes mesmo já no governo FHC, e o FHC empurrou com a barriga, o Lula falou que ia dar um jeito de manter, né, essa dívida, e esse acordo foi perdurando até o final do governo dele. Chegou uma hora que o próprio governo precisava desses repasses e a Casa Grande falou que não queria mais pagar isso, e isso alimentou o golpe. Aí é a minha opinião, né, que essas manifestações de 2013, parte delas foram manipuladas. Porque eu sou de São Paulo, eu vi isso lá, né? Tinha quadros ali do movimento que morava nos Jardins. Eu conheço a galera lá da ECA, conheço o pessoal lá da administração que se infiltraram lá. Tinha quadros ótimos, o pessoal da Safarete, por exemplo, né? Mas
que foi alimentando o MBL, surgiu o MBL nesse contexto aí, e começou aí a Globo encampou, né, óbvio, e levou o pessoal que normalmente não ia para a rua, né? Então, parte do golpe é que os empresários falaram assim, não vamos pagar mais os repasses de tributação, previdência, vamos mudar a lei, e agora eu quero a tal da uberização mesmo na prática. Então é interessante a turma entender isso, que hoje você vê contratos aí nas prefeituras, que vocês professores, né, vocês vão ser professores também, professoras, vocês vão ter que dar um valor para a hora-aula. Ó, eu aceito trabalhar R$10 hora-aula, R$5 hora-aula. Então é legitimando isso. Então, né, é todo uma parte, acho que do golpe mesmo, é que os empresários, no caso do Brasil, não queriam mais pagar os repasses e esse dinheiro vai estar indo para os rentistas, né? Tá para pagar juros das bolsas de valores, que eles precisam cobrar isso e o governo é que paga. Então é bom se aprofundar nessa questão também, né? Os empresários não querem pagar os repasses. É lei. Eles estão evitando isso ao máximo e não vão pagar. E parte da contra-reforma aí é para validar tudo isso daí. Só começando pelo Diego aqui, porque a do Rafa eu não sei muito se eu sei responder, não, mas só para lembrar, eu não vou lembrar direito assim exatamente a lei ou o dia, mas realmente uma das questões que levou à queda da Dilma, ou o princípio, né, foi lá em 2012, 2013 que ela quis mudar a política de juros, né? E aí quis mexer com o sistema financeiro. E aí, a partir dali, ela virou o demônio, né? A ser batido. Então, na verdade, não tem... Por isso que o discurso da moralidade, que é a luta contra a corrupção, isso é tudo uma besteira, né? Isso que você falou dos empresários não pagarem a dívida. Vê o quanto que o Michel Temer e a Dilma também já tinha feito isso, hein? De abater dívidas, né? E quanto que ele já abateu de dívidas também. Enfim, o fato é que eu tenho até dó, né, dos cordeirinhos do MBL, que falam tanto de liberalismo, não sei o quê. A gente olha para o nosso capitalismo brasileiro, e os capitalistas brasileiros, eles não querem brincar de capitalismo de verdade, né? O que eles querem é ser protegido, né, no colo do Estado, né? Me fale um empresário brasileiro que não dependa do Estado, né? Ou um empresário que não deve, né, que deve e que paga direito às suas dívidas. Ou um empresário que cresceu na vida, né? Bem, a não ser os pequenos exemplos, os pequenos empresários que tem de monte por aí, né? Também não podemos dizer. Mas esses grandes empresários que cresceram sem a ajuda, né? A ajuda benevolente do Estado brasileiro, né? Então, assim, em um período de ameaça, mas uma ameaça pequena ainda, né? Porque o próprio governo Dilma era um governo reformista, né? Quer dizer, era um governo de aliança com o capital. Quer dizer, não se tratava de um governo né? Mesmo assim, né? O movimento que ela fez, né, de tentar mudar a política de juros, já levou o empresariado e o capital internacional em geral a isso. Né? Então, realmente a reação das elites, no caso brasileiro, é uma reação muito desigual, né? É uma reação muito forte em relação as demandas de baixo. É muito forte. Então, a reação ao Bolsa Família, por exemplo, até na cabeça das pessoas, né, de classe média, entre os pobres mesmo, né, a reação ao Bolsa Família é tão grande, é tão gritante, e as pessoas ganham nem R$200 por mês, mas o ódio que se criou com relação a isso é tão grande, né? E aí o discurso, né, que se põe, que o Bolsa Família... Quer dizer, é uma reação absurdamente desproporcional, né? O tanto que o Bolsa Família, por exemplo, gasta do orçamento e o resultado que ele dá no interior do Brasil e o ódio que isso tudo cria, né, nas mentalidades aí que levaram a 2013-2, né, a segunda parte de 2013 e a todo o movimento aí de 2016. Quer dizer, é um movimento muito desproporcional, né? Então, quando a gente fala de revolução passiva e contra-reforma, né? A reação conservadora nos períodos de contra-reforma, a reação conservadora a qualquer avanço de baixo é muito grande. E no caso do Brasil, que é um país escravocrata, né? Isso a gente não pode esquecer nunca, né? É um país escravocrata, e você falou da Casa Grande, não é à toa, né?
é ainda pior, né? Porque daí você tem esse ranço da escravidão aí na cabeça das elites, né? Então o trabalhador não é considerado, o trabalhador não é gente, o trabalhador é só válido como força de trabalho, né? Para gerar, né, mais-valia, né? Enfim. Então realmente. Rafael, eu não sei o que dizer para você. Acho que na verdade isso aí vamos ficar. Eu não consigo, né, imaginar uma resposta para você aí, mas eu entendo, né, a gente já conversa sobre isso, que a gente tem que falar mais sobre isso. Vou tentar responder você então, Rafael. A gente percebe o seguinte: quanto maior foi a aplicação da tecnologia, né, no processo de trabalho, maior aumentou o tempo de trabalho do trabalhador, né? Sendo que ela poderia servir ao contrário, né? Por exemplo, hoje na fábrica da Toyota lá no Japão, né, eles conseguem construir um carro, um Corolla, em 4,3 minutos. Né? 4,3 minutos para montar um carro. É muito pouco tempo, né? Isso graças à tecnologia. Só que ao invés dela ser aplicada para você reduzir o labor, né, o tempo que o trabalhador vai ter que ficar lá, hoje ela é aplicada ao contrário, a tecnologia é aplicada para ampliar o lucro, né, ampliar a exploração do capitalista sobre o trabalho, sobre o trabalhador. Né. E aí o que acontece no Japão hoje, né, você liberou o sistema toyotista funciona mais ou menos assim. Você liberou o trabalhador de uma única máquina, que ele ficava lá 8 horas trabalhando, né? E agora essa máquina é automatizada, mas ele continua trabalhando 8 horas, né? Com outras máquinas, fazendo outras atividades, né? E ele, às vezes, ampliando até mais essa jornada de trabalho do que anterior. Então, a tecnologia ela é fundamental, né? No sentido do desenvolvimento humano, né, de garantir o maior tempo livre para o trabalhador, para o indivíduo, né, mas a forma como ela é utilizada no sistema capitalista, né, a forma como ela politicamente é utilizada, ela causa o inverso, né, ela escraviza mais do que liberta. Então, ela acaba gerando um movimento inverso, né? Sendo que ela seria essencial, né? Porque, aí, trazendo um pouquinho da discussão que eu fiz, né? Do work, labor, o reino da necessidade, o reino da liberdade, né? O reino da necessidade ele é ineliminável. Não dá para você acabar com isso. Você vai ter que ter o trabalho, vai ter que fazer alguma coisa, mas você consegue reduzir esse tempo, né? E a tecnologia é fundamental para isso, né? Para você reduzir cada vez mais o seu tempo do trabalho necessário. E aí você tem um tempo do seu trabalho ampliado, do seu trabalho criador, né? Para você se dedicar a outras coisas, a outras atividades que são tipicamente humanas. E a tecnologia seria essencial para isso. Mas hoje ela funciona ao contrário, ela escraviza o tempo do trabalhador, e aí no caso da uberização, ela escraviza até o tempo que o trabalhador não está lá na empresa, né? Esse processo, a gente já sabe, por exemplo, eu vi uma reportagem, né, sobre as escolas municipais em Ribeirão Preto, né? Que elas já fazem esse sistema com os professores substitutos, né? Então o substituto ele tem um aplicativozinho no celular, e aí falta um professor, ele tem 1 hora para responder, né, se ele vai ou não pegar aquela disciplina e se deslocar até a escola, e ele vai ganhar por aquela hora, aquela aula que ele der. Né? Então, só que ele fica preso, né, aquilo que eu falei, o tempo livre dele é esperando lá a ligação, o chamado para o trabalho. Né? Ele não tem. Da onde que ele vai tirar o meio de subsistência dele, né? É desse aplicativo. É a mesma coisa hoje com o Uber, né? E com outras atividades em que a tecnologia, em especial a tecnologia de informação, tem sido aplicada.
mas ela é fundamental para a gente inverter esse processo. Né? Só nesse sentido, então, acho que agora eu engatei no negócio. Só para pensar assim, uma política de esquerda é uma política de desenvolvimento de tecnologia, mas sob uma política, e no fundamental, o que importa mesmo é a apropriação dos meios de produção. Né? Quem detém os meios de produção. Para colocar tecnologia, para que todos trabalhem menos e melhor, para produzir para todo mundo, ou ao contrário, né? A tecnologia ser apropriada por grupos corporativos multinacionais que exploram poucos trabalhadores em benefício de poucos acionistas. Né? Porque eu acho que essa é a questão. O inimigo é o acionista. Né? Igual diz no documentário lá. Mas eu concordei com o Saulo nisso aí. Boa noite. Parabéns pela apresentação. Muito boa. Só me apresentando, eu sou Alisson, sou licenciado em Filosofia. Professor Alessandro, você você nomeou como contra a reforma trabalhista, né? Também tem a reforma do ensino médio, né, a tentativa de reforma da Previdência, que ocorreram com o golpe. A gente não poderia nomear como uma pseudo-reforma, porque reforma a gente tem em mente aquilo para melhorar, não para piorar, né? Então, nesse sentido, não seria uma pseudo-reforma, uma falsa reforma? E eu creio que para o professor Saulo, né, você falou mais das empresas e tal. Uma coisa que me vem à cabeça é se no nosso país há uma... que vem decorrente da sua fala, se no nosso país há uma burguesia nacional. Porque parece que no nosso país a gente nunca teve uma revolução de fato, como na França, como nos Estados Unidos, na China, etc. Porque aqui não há uma burguesia nacional. Essa é a ideia que me vem à mente. Tanto é que essas contra-reformas ou pseudo-reformas vêm a calhar com ideias norte-americanas, ideias europeias, né, contra o bem-estar dos trabalhadores. Bom, eu não gosto de chamar de pseudo-reforma. Primeiro que eu acho que tecnicamente não é adequado e porque não é pseudo, ela existe de verdade, né? Mas só que ela não é uma reforma, ela é uma contra-reforma. Né? Então, os ideólogos neoliberais, eles apresentam aquilo que é destruição como reforma. Aquilo que ao invés de avançar nos direitos, né, retroage nos direitos, como algo modernizador. Então, o discurso é da melhora e a prática é... Né? Qual é a reforma que eles nunca vão fazer? É uma reforma tributária crescente, né, que tributa mais aqueles que ganham mais. No Brasil, quem paga imposto são os pobres, assalariados, de carteira assinada e os da classe média. Né? Por isso que a classe média fica com ódio, mas em vez de ela odiar os ricos, ela odeia os pobres que ganham Bolsa Família. Né? Aí é uma demência que dificilmente se cura sem um tratamento de choque. Né? Mas, enfim... mas de fato, quem paga o imposto é a classe média e o pobre. Rico, que ganha dividendos, né? O iate do rico que não paga IPVA, o jatinho, o helicóptero que não paga IPVA, a herança que paga uns míseros 5% mais ou menos
de imposto, enquanto nos Estados Unidos é 20%. Né? Então aqui todas as reformas que seria para socializar a riqueza, essas nunca vão acontecer. Agora, essas contra-reformas que é para baratear o trabalho, para criar, né, uma classe trabalhadora cada vez mais barata, mais eficiente para o capital. O que é eficiente para o capital? É quando todo o esforço do trabalhador gera lucro. Ou, né, mais-valia, enfim. Por que o atual modelo não é eficiente? Porque, veja, os empresários têm que pagar 13º salário. E a pergunta que eles fazem é, você trabalha 13 meses? Por que você ganha 13 salários? Por que eu tenho que pagar suas férias de 30 dias? Que absurdo, né? Onde já se viu? Né? Com a uberização, né, com o trabalho intermitente, eu só pago o que você trabalha. E você só vai trabalhar quando eu preciso de você. Eu preciso de você final de semana? Não. Por que eu tenho que pagar o seu final de semana? Com o trabalho intermitente não tem essa. Não vai pagar final de semana. Você só vai pagar o que você trabalhar. Então a ideia é tornar todo o trabalho diretamente vinculado à produção. Né? E à geração de lucro, geração de mais-valia, etc. Né? Essa é a ideia. Né? Então ela não é uma pseudo-reforma, ela é uma contra-reforma mesmo, no sentido de que o que aparece como modernização, né, é de verdade a derrocada dos direitos trabalhistas. Né? Direitos trabalhistas, a derrocada da proteção social dos trabalhadores pelo sindicato. Né? Enfim, eu recomendo que vocês leiam esses artigos sobre o trabalho intermitente, que é o artigo... Eu recomendo que vocês vejam. Que é o artigo 443 da Lei 13.429. Né? Vale muito a pena ver assim e pensar no que isso pode dar. Né? Só mais um minuto. Lembrando que o empresariado brasileiro, eu coloquei nota de rodapé aqui que eu acabei não falando, né? O empresariado brasileiro, ele pode ser considerado, em nível, né, do capitalismo mundial, um lumpen burguês, a lumpen burguesia. Né? Ou seja, uma burguesia menor. Uma burguesia dependente das burguesias internacionais. Tudo que se produz de lucro aqui tem que ser dividido com o capital internacional. Né? Ou seja, recai sobre o trabalhador brasileiro um duplo peso. Né? Dessa exploração imediata do empresariado e dessa exploração mediada do capital internacional. O que o trabalhador da Volkswagen lá de São Bernardo tem a ver com o acionista que está lá usando cocaína lá na Bolsa de Nova York? Ele nunca viu esse cara na vida, mas ele está produzindo o carro e está produzindo muito e rápido e usando seu final de semana e hora extra para dar lucro para o cara que está lá na Bolsa de Nova York, né, usando cocaína, tomando uísque, fazendo festa, cara que ele nunca viu na vida. Né? Então, é algo que que é bem sério, assim, né? Bem importante mesmo. Obrigado pela pergunta. O Alessandro já respondeu um pouquinho, né, dessa sua pergunta, se há uma burguesia nacional, né? Então ele, usando aí a teoria, né, resumidamente do capitalismo, dependência e subdesenvolvimento, né? Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, né, desenvolveram mais esse campo dessa teoria. Aqui no Brasil se formou uma burguesia, né, dependente, né, do capital estrangeiro, né, uma burguesia que ao mesmo tempo ela é dependente do capital estrangeiro, mas ao mesmo tempo ela é autocrática, né? É uma autocracia burguesa, ela usa o poder para beneficiar a si mesma. Então, todos os benefícios, ela não tem interesse nacional. Né? O nacional que se dane, né? Eu quero saber do meu interesse. Então, a gente percebe isso nas medidas que são tomadas, principalmente agora, mais nitidamente com o governo Temer, né? O perdão das dívidas, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a Petrobras, né?
também agora essa mudança da política de preço da Petrobras. Então, primeiro o meu, né? O que sobrar é do nacional, nacional que se dane. Então, é uma burguesia que governa para si mesmo. Ela não tem interesse nenhum nacional. Então, essa foi a burguesia que se formou aqui no Brasil. E aí tem todo esse histórico, né, de ser uma elite que se formou a partir do escravismo, a partir, né, aí tem que ler o Gessé, né, a elite do atraso, né, ele traz o Gessé de Souza, que ele traz todo esse histórico da nossa elite e como ela funciona de fato, né. Então, por isso a gente não tem uma burguesia nacional com interesses nacionais. A gente tem outro dia eu vi um artigo do Giovanni Alves, né? Ele classifica como uma burguesia interna. Nós temos uma burguesia interna, né? Mas ela não tem interesses nacionais. Ela está ligada mais aos interesses do capital transnacional do que os interesses do desenvolvimento do capitalismo nacional. Eu gostaria de agradecer ao Alessandro, ao Saulo, pela fala, e só gostaria de reforçar, então, para todo mundo, que no dia 7, quinta-feira, então, nós temos a continuidade do ciclo de palestras com o golpe na cultura, nas artes e na educação. No dia 11, então, segunda-feira, a face misógina do golpe. Na terça, no dia 12, a construção do golpe na sociedade civil e nos meios de comunicação. No dia 13, quarta-feira, neodesenvolvimentismo e neoextrativismo. Agradeço também a presença de todos. Até mais.